Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito ótimo. Se você não me conhece, eu me chamo Darlan Rocha, é um prazer imenso ter você aqui nesse canal. Esse basicamente vai ser o meu primeiro vídeo, depois de tantos outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, mas de um assunto um pouco diferente. Eu tentei gravar há um tempinho atrás, até ficou legal os vídeos que eu iniciei. Eu estava gravando na minha casa, quando eu tinha acabado de me mudar. Inclusive eu criei um pensamento muito importante dentro da minha vida, que é sobre o movimento da vida ser a mudança. Então mudar é muito importante. A gente se transformar, decidir fazer algo novo é muito importante para as nossas vidas. Então foi a partir desse momento que eu comecei a pensar sobre o movimento da vida e que o movimento da vida era a mudança. Eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida, que o primeiro deles foi ter decidido me mudar, sair de casa, sair da casa dos meus pais. Eu morava junto com minha mãe e com meu pai, éramos nós três e a minha gatinha, Anteriormente eu tinha a Doris, que faleceu, morreu, mataram, os cachorros mataram na verdade, e depois eu peguei uma outra gatinha, mesmo meu pai jurando de pé junto que ele odeia gato, que ele não gosta de animais, mas ele é o xodó dele. Julie é o xodó. Sabe aqueles pais que falam que não gostam do animal, mas está abraçado, está dormindo junto? Então, era o meu pai. E aí eu decidi sair de casa justamente com o objetivo de mudar um pouco minha vida, transformar um pouco minha rotina. Eu dependia muito da minha mãe e eu até já falei em um vídeo que eu postei aqui sobre isso, Então, minha mãe fazia minha comida, minha mãe lavava minhas roupas, ainda lava minhas roupas, Porque como eu moro em apartamento e também eu não lavo tão bem como ela, eu acabo levando para ela, mas enfim. Minha mãe arrumava minha cama, minha mãe arrumava minha bagunça, eu bagunçava, minha mãe fazia compras, enfim. Então era minha mãe fazendo tudo e eu, um meninão, Eu já trabalhava, já tinha uma determinada importância no meu trabalho, já era considerado uma liderança e algo do tipo, mas mesmo assim em casa eu não tinha essa postura, sabe, que eu tinha dentro da empresa que eu prestava serviço, ou até mesmo dentro da minha empresa. Eu não tinha a postura de, eu vou ajeitar as coisas, eu vou arrumar as coisas. E foi por conta disso que eu decidi sair de casa, Com o coração apertado. Minha mãe, se dependesse dela, eu ficaria com ela a vida toda. Mas faz parte, a gente tem que tomar algumas decisões que muitas das vezes vai causar na gente uma dor muito grande. E foi dessa forma que eu saí de casa e decidi tomar um novo rumo. Então esse foi o primeiro passo da minha mudança. E aí, conforme foi surgindo os desafios, eu decidi também que eu queria namorar, então foi antes de eu sair de casa, porque eu não queria ir morar sozinho. Então eu precisava de alguém, sabe, me apoiando, eu precisava de alguém comigo, junto. Mas eu sempre tive um problema, que foi encontrar alguém que quisesse compartilhar uma vida, que quisesse crescer, sabe? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, enfim, uma pessoa que realmente fizesse sentido. Aí foi então que eu entrei num processo de consultoria, para entender um pouquinho por que eu vivia esses desafios, que pessoal, não é consultoria, é mentoria na verdade. Foi maravilhoso, foi com Fernanda Carvalho, Nanda, a gente chama ela de Nanda Carvalho, e ela me mostrou que nós somos seres que não somos feitos para ficarmos sozinhos. Então somos seres que precisamos de uma outra pessoa, sabe? Estamos aqui para compartilhar nossas vidas. E esse sempre foi meu sonho. Mas por eu ser gay, temos os desafios dessa vida, Que é a questão. Primeiro eu entraria na questão aí de eu não ser assumido. Então eu não era assumido para os meus pais. Eu nunca cheguei e contei, falei, gente, eu sou gay, batendo na bandeirinha, galera, eu sou gay, como todo mundo acredita que deve ser, Mas enfim, eu nunca tive essa necessidade, porque pra mim não precisava contar, sabe? Eu não precisava falar que eu era gay. Então pra mim isso sempre foi poxa, qual o motivo? Mas se eu falasse, com certeza eles tirariam o peso das nossas costas, Que foi o que a minha psicóloga
falou para mim. Então, Darlan, eu sei que você não tem essa necessidade de falar para os seus pais, abrir para sua família, mas isso é como se tirasse um peso, uma mochila cheia de pedra nas suas costas que você precisa carregar. Então, se eu levasse alguém para casa, né, eu tinha que levar escondido. Se eu fosse para algum lugar ficar com alguém, tinha que ser algo escondido, sabe? Para que ninguém percebesse. Então ninguém podia saber. Então, quando você é um homem gay, né, uma mulher gay, uma mulher lésbica, enfim, e até mesmo alguém da comunidade LGBTQIA+, enfim, você se depara com esse tipo de situação. Então, para mim, o relacionamento era um desafio devido a esse sentido. Como é que eu vou chegar e começar a namorar com alguém, precisar apresentar para minha família, precisar levar para os encontros, etc. Então, foi esse tipo de situação que aconteceu comigo, mas com Nanda, ela me mostrou que nós somos pessoas que precisamos de alguém, sabe? E foi quando eu encontrei o Wagner, o amor da minha vida, que é uma pessoa que me ajudou muito a evoluir, sabe? Me ajudou muito a melhorar quem eu sou. Eu preciso melhorar a cada dia, né? Todos os dias eu tento melhorar um pouco mais, mas ele me torna uma pessoa muito melhor. Eu amo estar do lado dele, eu amo fazer as coisas junto com ele. Vou tentar colocar algumas fotos aí com ele, tá? Mas enfim, ele é uma pessoa que transformou minha vida e eu sou muito grato por isso, né? Por Deus ter colocado ele na minha vida. Eu acho que Deus sabe quando é a hora certa. Então, quando é a hora certa, ele faz acontecer da melhor maneira possível. E aí tem as questões religiosas também, eu estou falando aqui abertamente sobre isso, né? Então acredito que vai ter pessoas que vão estar bombardeando aí no comentário, você está falando de Deus, não sei o que, enfim. Eu sou cristão, eu me considero um cara cristão, então eu tenho uma fé muito grande em Deus, eu sei que Ele tem um propósito muito grande para a minha vida. Eu tentei descobrir esse propósito junto com Nanda, que foi essa mentora, que eu fiquei com ela mais ou menos 1 ano e meio, né? Fizemos um processo, né? Ela é uma terapeuta, então ela trabalha questões da nossa insegurança, questões que precisamos melhorar e principalmente também o profissional, sabe? Mas o espiritual, quando eu trabalhei com ela, o espiritual, nossa, me ajudou muito, porque eu estava realmente... Achei que tinha alguém aqui. Porque eu estava realmente em uma situação... Vou falar de novo porque eu acabei me perdendo. Porque eu estava realmente em uma situação meio complicada, sabe? Comigo mesmo. Então foi aí que ela me ajudou muito a me encontrar comigo mesmo, a me encontrar com o meu ser espiritual, a me encontrar com Deus. E eu tenho muita fé nele. Eu acredito que Ele que faz as coisas acontecerem. Eu sempre fui muito admirado pela vida. Eu amo viver, eu amo acordar, eu amo respirar, eu amo olhar para minhas plantas. Eu tenho algumas plantas, algumas orquídeas em casa que eu sou muito apaixonado, sabe? Eu tenho rosa do deserto também, então para mim aquilo é Deus falando comigo. Eu tenho até umas plantinhas aqui no meu escritório também, deixa eu pegar para vocês verem. Porque eu sou muito apaixonado por planta, então ó, eu sou muito apaixonado. Aqui são orquídeas, né? Essas aqui são mini orquídeas e eu amo saber que aqui dentro tem vida, sabe? Foi como eu já falei para alguns amigos meus que eu sou apaixonado por árvore. É muito incrível como uma árvore ela cresce de uma semente e ela se torna algo tão imponente, né? Tão forte, tão essencial para as nossas vidas. Então eu acredito que Deus ele está presente nessas coisas. Ele está presente no céu que eu consigo enxergar, nas nuvens. Tem momentos que só de olhar para alguma coisa que realmente foi Deus quem criou, eu já me emociono, já tenho um sentimento de gratidão, sabe? Velho, eu não consigo explicar o sentimento, mas é um sentimento inexplicável realmente. Enfim, então eu sou cristão, acredito em Deus, acredito em Jesus. Eu não sou religioso, eu frequento a igreja evangélica de vez em quando, mas eu não sou um cara religioso. Eu não acredito que Deus ele vá punir as pessoas, sabe, da forma que é pregado. Eu acredito que Deus é amor. Eu sei que Deus é justiça, né? Então tudo que nós fazemos na terra, a gente paga na terra. Mas como que a gente vê maldade em algo que não tem maldade?
sabe? O meu relacionamento, ele é um relacionamento com uma outra pessoa. O que isso tem de mal, sabe? O que isso tem de ruim? De eu estar com uma outra pessoa, de eu estar amando outra pessoa, de eu querer viver com outra pessoa que é do mesmo sexo que eu. Então, por que isso é ruim? Por que as pessoas elas se incomodam por conta disso, né? Algumas pessoas elas se incomodam por questões religiosas mesmo, e eu entendo. Então, quando a gente aprende algo de uma determinada maneira, é muito difícil a gente desaprender essa maneira e aprender de uma nova forma. É assim como a língua, né? Então, para mim aprender uma nova língua é um processo, é difícil, é doloroso, tá? E é assim quando a gente também fala de outras questões que as pessoas elas não têm conhecimento, sabe? Isso para mim se chama intolerância e ignorância, né? Então, quando eu não tenho uma capacidade de entender que o outro ele é particular, que a vida é dele, que ele pode fazer o que ele quiser, contanto que não fere ninguém, que não prejudique ninguém, né? Eu estou sendo ignorante. É assim como acontece nas religiões também. O mundo ele tem diversas religiões. Por que eu preciso pregar que o meu Deus, ele é o Deus verdadeiro e que o seu é um Deus mentiroso, né? Por que eu preciso disso, né? Nós somos tão diferentes um do outro. Exigir isso do nosso mundo que é tão diverso é como se fosse realmente o alto nível da ignorância, sabe? Eu entendo que o meu Deus ele é muito importante para mim, né? Como eu falei para vocês, eu sou cristão, acredito nisso, que ele é muito importante, que ele desempenha uma fundamental importância na minha vida, mas eu também acredito que outras pessoas elas podem cultuar outros deuses, que elas podem acreditar nos deuses que elas quiserem e tá tudo bem, pessoal. Eu hospedei um tailandês que a religião dele é budista, né? Ele era budista. Então, por mais que eu levasse ele na igreja e tudo mais, ele nasceu naquela religião. A pessoa ela cresce naquilo, sabe? Enfim, a gente tem diversos assuntos, né? Onde a gente tem diversos assuntos que isso pode nos levar, mas foi mais para falar um pouquinho para vocês sobre a minha religião e sobre essa conexão aí também com sexualidade, né? Que às vezes acaba tendo algumas situações complicadas. Saí de casa, né? Comecei a namorar, fui morar junto com o Wagner, começamos a construir uma vida bacana, e para mim isso é mudança, para mim isso é estar em movimento, isso é querer melhorar cada vez mais, sabe? Nós moramos de aluguel hoje e nós estamos juntando um dinheiro para podermos dar o próximo passo, que é comprarmos uma casa e morarmos nessa casa, sabe? Construindo as coisas aos pouquinhos, sem passar por cima de ninguém, sem ferir ninguém. Então esse é o nosso principal objetivo hoje. E cada vez mais a gente tem que ir melhorando. Ontem eu até assustei, falei, gente, não aguento mais. A vida, a cada momento, ela pede algo novo. É surreal isso. Eu saí da escola, do ensino médio, eu preciso arrumar um emprego. Depois que eu arrumo um emprego, eu preciso arrumar um veículo para me locomover. Depois do veículo tem a questão de casar, né? De morar junto com alguma pessoa, de ter uma casa, morar de aluguel, construir uma casa, quitar o carro, acabar com as dívidas, sabe? Parece que é algo sem fim, é algo que cada vez mais a gente vai tendo algo, né, para melhorar as nossas vidas. Mas isso é importante, sabe? Algumas pessoas elas veem isso como algo ruim, de você precisar evoluir. Pô, eu tô com um carro ali, claro, o carro ele me serve muito bem, mas depois de uns 5 anos eu quero trocar o meu carro. Eu quero um carrinho melhor, um carro mais atual, né? Para meu carro não ficar tão defasado, e também como eu trabalho com o meu veículo e tudo mais, eu preciso de algo mais moderno. As pessoas elas veem isso como algo ruim. Claro, isso pode ser considerado um consumismo também, mas depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é realmente ter uma melhoria, né? Ter mais conforto, ter mais qualidade, é válido. Se o seu objetivo é só, não, eu quero ficar na moda, eu quero ser atual, não é válido. Assim como o celular. Então, vamos supor aí que os iPhones, né? Os iPhones cada vez mais, cada ano cria um diferente. O meu é o 14, por exemplo, né? Já estamos no 16. Eu não tenho necessidade hoje de trocar o meu celular para um 16 ou para um celular
talvez para o 17 que vai lançar esse ano, né, no próximo ano, eu não tenho ainda essa necessidade. Mas quando eu tiver essa necessidade, seja por questões de armazenamento, de câmera, né, vai ser por necessidade e não por questões de status, de moda, né, querer estar sempre na moda, sempre atual, que é um desperdício, ok? Algo bacana também que eu estou começando a fazer é investimentos, né, investimentos em relação a terrenos. Então eu estou começando a pensar no futuro mesmo, sabe? Estou parcelando os terrenos aí não sei quantas mil vezes, quantas vezes for necessário, a gente está parcelando aí, porque é muito importante a gente pensar no futuro. Então o nosso dinheiro hoje, que a gente ganha, ele precisa ser investido, sabe? Eu não quero investimento que vai me dar um retorno aqui instantâneo, sabe? Como acontece com jogos, tá? É muito perigoso. Eu vou trazer esse assunto aqui pra gente falar depois. E como acontece também com aquelas propostas que acabam aparecendo pra gente, né? Ganhe R$500 em uma hora, ganhe R$500 por dia. Gente, isso não existe, isso é golpe, né? As pessoas que prometem esse tipo de coisa, tá querendo te dar o golpe. E eu já levei diversos golpes, tá? Então por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Ok, pessoal? Esse vídeo ele não teve, né, tanto contexto, tanta organização. Eu só quis falar um pouquinho mesmo com vocês para que a gente consiga, a partir dos próximos momentos, vocês me conhecerem cada vez mais, saberem quem eu sou, para que dessa forma eu consiga aí ajudar vocês em alguma forma, né? Então, se caso vocês tenham interesse em algum vídeo específico, como eu consigo, né, tá ajudando aí vocês podem deixar nos comentários, tá? Aí abaixo, que eu vou realmente sentir um prazer imenso de gravar algum conteúdo que faça sentido na vida de vocês, ok? Um forte abraço no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.